Senhoras e senhores deputados, bem-vindos ao reinício desta reunião de hoje. Cumpre-me agradecer a presença do Sr. Vice-Governador, do Dr. Luís Máximo dos Santos, Vice-Governador do Banco de Portugal, que se vem acompanhado da Dra. Lúcia Leitão, a quem saúdo, e o Dr. Bruno Proença. Cumpre-me recordar os termos em que se procederá esta audição, portanto, ela na decorrência de requerimentos aprovados por este plenário, que, portanto, se iniciarão com a intervenção dos requerentes, o Partido Socialista e o Partido Comunista Português. Ocorrerão em duas rondas sucessivas de 5 minutos para os grupos parlamentares, 2 minutos para o deputado único representante, que neste momento não se encontra presente, mas seguramente regressará, e nessa ronda se atribuirá ao Sr. Vice-Governador, que pedia, na medida do possível, que se contivesse também em tempo homólogo, embora reconhecendo sempre que é sempre mais difícil responder no mesmo tempo em que se faz a pergunta, mas também aproveitando a circunstância de ser expectável que, atendendo ao tema, volta a ser abordado nas perguntas sucessivas, portanto, poder aproveitar para responder a questões que eventualmente se mantenham pendentes. E, portanto, dava de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, pedindo-lhe a contenção nos 5 minutos. Faça favor. Sr. Presidente, Sr. Vice-Governador, Doutora, esta audição, de facto, surge a requerimento do Partido Socialista, precisamente na sequência de um conjunto de notícias que vieram na comunicação social sobre a intenção do sistema bancário, primeiro expressa por alguns dos bancos do sistema bancário e também depois nos contactos entre a APB e o próprio Banco de Portugal, sobre a questão da possibilidade e o enquadramento legal de aplicação de emissões bancárias a grandes depósitos. Ou seja, desde logo se nos colocou uma dúvida e que se colocou à sociedade portuguesa se estaríamos perante aqui um enquadramento que visava ultrapassar a limitação da aplicação dos denominados juros negativos. Este é um aspecto que é importantíssimo e esta é uma matéria de muita sensibilidade, porque tem muito a ver com a confiança sobre o sistema bancário, sobre os aforradores. Portanto, a ideia de uma possibilidade dos bancos virem a criar um mecanismo que vá onerar os depósitos bancários é obviamente uma ideia que toca na sociedade e faz alertar algumas campainhas. Depois, algumas destas questões foram, digamos, já respondidas, ou pelo menos esclarecidas, ou pelo menos a comunicação social tratou-as recentemente, dando nota da resposta que o Banco de Portugal teria dado à Associação Portuguesa de Bancos, e nomeadamente fazendo a referência e a leitura e a resposta no enquadramento, na leitura que faz da Carta Circular número 24. E por isso, deixando claro que aos clientes, aos particulares, não se aplicariam, não seria possível a aplicação desta qualquer comissão, ainda variando em função do montante desse mesmo depósito, do valor médio dos depósitos, mas que haveria uma abertura para essa aplicação aos chamados institucionais de natureza financeira. Pelo menos esta é a leitura que vem sido. Aliás, hoje nós também tivemos aqui a oportunidade de ter aqui a direção da Associação Portuguesa de Bancos e esta questão foi colocada e houve portanto, respostas foram dadas, mas há matérias que não ficaram claramente esclarecidas. E há uma que até hoje o público aflora também num artigo que vem hoje publicado sobre esta matéria, que é precisamente estabelecermos onde é que começa e onde é que acaba e quem é que está ou não de acordo com esta interpretação. E sujeito à possibilidade de poder ser visado com uma aplicação de uma norma. E nada melhor que tendo aqui, obviamente, o Banco de Portugal para procurar na fonte autêntica a interpretação que faz deste ofício circular. Porque uma das perguntas que aliás, eu tive essa oportunidade de se colocar de manhã à APB,
foi precisamente uma coisa muito concreta, o Fundo de Pensões, de Segurança Social. E portanto, as respostas não foram claras, pelo menos não houve uma resposta concreta, não se percebeu, porque se estariam nos institucionais de natureza financeira, seriam, portanto, suscetíveis de ser equiparados ou poderem ser também abrangidos por esta medida. Portanto, a resposta não foi suficientemente clara. E, portanto, admitindo como boa que claramente as empresas privadas, as pequenas, as médias empresas, os demais aforradores, essa questão não se aplica, percebendo que estamos na questão nos institucionais, mas, portanto, era aqui também perceber, também assumindo a APB, que não há aqui uma diferenciação em função da natureza jurídica da entidade, se é pública, se é privada. Este esclarecimento acho que era essencial para todo este assunto, não ser gerador de qualquer instabilidade no sistema bancário. E uma última questão também que queria colocar, obviamente que os bancos têm que pagar junto do BCE uma comissão, portanto, precisamente, mas o objetivo dessa comissão visa precisamente também desincentivar esses depósitos e dar possibilidades aos bancos de estarem disponíveis para financiar a economia. Ora bem, os bancos, com uma certa prudência, digamos, admito que sim, que até pelas normas potenciais têm que ter, mas também não estão, de facto, a introduzir e a financiar a economia como deviam fazê-lo. E, por isso, são obrigados a colocar as suas disponibilidades no BCE. Ora bem, e aí pagar. Mas ao fazer repercutir isto nos seus clientes, portanto, estamos, de alguma maneira, do ponto de vista da economia e do objetivo das políticas, a defraudar a iniciativa que é alimentar a economia do ponto de vista de financiamento. Portanto, pedia também um comentário relativamente a esta leitura, se ela é correta ou não, ou se o Banco de Portugal também a acompanha. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Palavra ao Sr. Vice-Governador. Faça força. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados. Agradecendo, enfim, as questões que me colocou, talvez começasse por fazer aqui uma distinção que tem surgido ultimamente no debate público, talvez demasiado confundida, que é a questão das taxas de juros negativas e a questão do comissionamento bancário. As taxas de juros negativas são uma consequência, como todos sabemos, da política monetária decidida ao nível do Banco Central Europeu e no qual o Banco de Portugal participa, no Governing Council, no Sistema Europeu de Bancos Centrais e no Eurosistema, neste caso. Apetece-me, enfim, parafrasear aqui, ou citar, talvez até mesmo melhor, o Presidente Mário Draghi, quando cessou as funções, quando referiu que, independentemente dos custos que são um facto, não é? E o próprio banco tem sinalizado os custos para o setor das taxas de juros negativas, a verdade é que a política monetária, globalmente, desde logo pelos efeitos económicos que produziu, foi em si mesma muito positiva e, em particular, para Portugal. Nas comissões estamos na presença de um outro tipo de situação. Trata-se, nos termos da nossa própria legislação, de um preço da prestação de um serviço bancário, portanto, não é uma realidade, enfim, que possa comparar-se à taxa de juro, ainda que as diferenças no plano jurídico e no plano económico, depois, às vezes, no plano financeiro, possa haver situações equivalentes. Portanto, este é um ponto prévio que eu acho muito, enfim, importante ser feito desde já. Por outro lado, eu acho que também muitas vezes tem insistido numa suposta contradição ou antinomia entre a estabilidade financeira, digamos assim, e a tutela dos direitos dos consumidores. Eu acho que essa antinomia não existe de todo. Há uma convergência no sentido em que um banco que maltrate, digamos assim, no sentido em que não observa as boas práticas, a legislação de tutela dos direitos de consumidores,
é um banco que não engendra confiança na sua clientela. E se não engendra, a prazo pode ter, enfim, eventuais ganhos de circunstância num determinado momento, mas a prazo, no fundo, está a comprometer aquele que é realmente o bem essencial da atividade bancária, que é justamente a confiança. E o contrário também é verdade, isto é, a tutela dos direitos dos clientes não pode ser vista de uma forma hiperbólica, porque, no fundo, aquilo que os clientes mais desejam e a sua maior segurança é que os bancos sejam sólidos, sejam rentáveis, porque essa é, no fundo, a garantia de que não haverá problemas para eles. E nós vimos bem na crise financeira e também em Portugal, quando isso não acontece, todo o cortejo de consequências negativas que existem. Portanto, a perspectiva que aqui deve prevalecer, a meu ver, é uma perspectiva de equilíbrio. Ou seja, temos de assegurar a rentabilidade dos bancos, é um objetivo fundamental para que a estabilidade financeira possa ser alcançada, mas temos de o fazer respeitando o enquadramento regulatório, aliás, larga parte dele decorrente de obrigações de natureza europeia. Indo agora mais focadamente à questão que, entretanto, se colocou, no fundo, o que as instituições fizeram, e fizeram bem, porque desse ponto de vista até demonstraram, digamos, uma avaliação criteriosa da situação, foi colocar a pergunta ao Banco de Portugal, face à carta circular que o senhor deputado citou, a carta circular 24 de 2014, se para os grandes clientes, digamos assim, poderiam realmente aplicar a Comissão de Manutenção de Conta, fazendo-a variar o seu montante em função dos saldos médios. A questão foi vista e a posição que o banco transmitiu foi a de que um conjunto de clientes institucionais de natureza financeira, e, portanto, enfim, a resposta que foi transmitida explicita quais são, não estão, nem nunca estiveram, digamos, sujeitos à disciplina desta carta circular. E porquê? Porque, naturalmente, relativamente a essas entidades altamente profissionalizadas, com maior capacidade para gerir a sua liquidez, para, enfim, dotadas de todos os instrumentos mais sofisticados para agir, não se verifica aquela situação de assimetria de informação, por exemplo, que é um dos fundamentos que justifica, digamos, este tipo de intervenção regulatória. E, portanto, não foi em si uma novidade, subjacente ao espírito desta carta circular sempre esteve esse entendimento, que agora foi realmente clarificado. Até que ponto, isso só na questão das entidades públicas, que é sempre, e bem, uma questão sensível. Houve aqui uma fronteira. Há uma entidade pública, que é a agência enfim, agora Instituto, Agência de Gestão da Dívida Pública, que nos seus próprios estatutos está equiparado à instituição de crédito. E, portanto, seria, digamos aqui, uma quebra de critério face ao critério que o próprio banco definiu e face ao teor da lei não a incluir. Naturalmente que isto não invalida, isto não tem um efeito automático, quer dizer, depois, no quadro da liberdade contratual que existe entre, enfim, os bancos e os seus clientes e dos compromissos que contratualmente possam estar estabelecidos, isso não significa de imediato que digamos que essa comissão em função dos saldos médios se passa a aplicar. O que significa é que ela é possível se e quando, digamos, o quadro de deveres contratuais a isso não se opuser. Já o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social é uma realidade diferente, na medida em que, precisamente, não beneficia dessa equiparação à instituição de crédito e, portanto, não está excluído, digamos assim, do âmbito de aplicação da Carta Circular.
Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Carlos Silva. Faça favor, nos mesmos termos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Vice-Governador, Dr. Luís Máximo dos Santos, Dra. Lúcia Leitão, senhoras e senhores deputados. Esta audição segue-se a um conjunto de debates, iniciativas políticas neste Parlamento, já com alguns anos, portanto não estamos com nada de novo, mas estas mesmas discussões não podem ser esquecidas, nem podem ser branqueadas. E aquilo que aqui assistimos na primeira parte da nossa reunião foi um pouco isso, até porque tratamos da célebre repercussão das taxas de juros negativas nos créditos à habitação, de resto promovidas pelos promotores deste debate, há cerca de 2 anos atrás. Portanto, na altura o PSD avisou para os riscos desta repercussão, mas o que interessava à esquerda parlamentar de então era o populismo das medidas apresentadas. Eu diria mesmo que esta proposta de repercussão das taxas negativas nos créditos de habitação ficou associada talvez ao top 10 das propostas com maior carga demagógica e populista, eleitoralista, que alguma vez foi discutida neste Parlamento. E eu explico porquê. Por volta de 2014, quando se começou a falar de taxas negativas, o Bloco de Esquerda apressadamente trouxe ao Parlamento uma proposta que pretendia que os bancos pagassem os empréstimos das casas, obrigando a repercutir toda a descida de taxas de juros na prestação, podendo mesmo, inclusive, consumir capital. Era assim a proposta do Bloco de Esquerda. À época, essa proposta foi metida na gaveta pelo Partido Socialista e ficou por lá cerca de 2 anos e meio. Findo esse tempo, o Partido Socialista, oportunisticamente, porque se falava então na possível subida das taxas de juros do Banco Central Europeu, surge com uma habilidade. E aí com a conivência do Bloco de Esquerda. Portanto, num claro recuo. E então a habilidade era que se criasse uma bolsa de crédito de juros, sobre juros vincendos, ficando à disponibilidade dessa criação por parte dos bancos. Ou seja, esta proposta do Partido Socialista, que era oportunista, simultaneamente criou um recuo relativamente à proposta inicial do Bloco de Esquerda. E, portanto, estivemos aqui perante um embuste e perante um recuo. No embuste porque, em Portugal, os depósitos, por norma, têm sempre remuneração, ou no limite ela é nula. Mas esta decisão teve consequências que nós alertámos na altura, perigosíssimas, dissemos mesmo. Desde logo sobre o custo de financiamento dos bancos, que assentava essencialmente na capacidade de captação dos depósitos, e também, sob esse ponto de vista, sabemos que os níveis diminutos em que se encontra a poupança e a capacidade de poupança das famílias portuguesas, mas, por outro lado, também sabíamos que a inexistência de limites do lado do crédito criava desequilíbrios na sustentabilidade da função bancária, que é exatamente a intermediação financeira. Dirão logo os senhores deputados da esquerda que lá estão eles a defender os bancos e preocupados com os bancos. Não, senhores deputados, não estamos. Estamos, sim, preocupados com as questões relacionadas com a sustentabilidade do sistema financeiro e, acima de tudo, com os fatores que podem criar situações perniciosas para os contribuintes e para os consumidores dos produtos financeiros, como assim veio a acontecer. E, portanto, hoje vivemos essa realidade. Portanto, não se consegue compreender como é que uma economia frágil como a portuguesa, há cerca de 2 anos, viu ser introduzidas habilidades e inovações em matéria legislativa que fragmentou claramente o sistema financeiro português relativamente aos congéneres europeus. Na altura, a doutora Elisa Ferreira avisou mesmo, aqui no Parlamento, e embora numa comissão pedida pelo PSD, que estávamos a navegar em águas nunca antes navegadas. Foram estes os termos. Portanto, os senhores optaram por introduzir soluções fáceis, a implementar no curto prazo, e hoje estamos perante custos irreparáveis e perniciosos de médio e longo prazo. A vossa imprudência implicou vários riscos atuais e futuros. Desde logo, porque os portugueses que hoje em dia pretendem concretizar os seus sonhos, como por exemplo têm direito a uma habitação com o apoio de um banco, eu pergunto, e é esta a pergunta que eu deixo ao Sr. Vice-Governador, a que preços é que o vão ter quando as taxas de Euribor voltarem a subir? Quais serão os preços pagos pelos portugueses na aquisição de casa? Quantas mais comissões vão ver aumentadas para além das que já pagam?
quantos mais colaboradores na banca terão que ser despedidos ou em saídas negociadas precárias para situações de reforma, ou quantos mais balcões irão ter que ser encerrados em zonas do interior onde não há acesso a um serviço bancário. Portanto, eu não estranho que o Partido Comunista ou que o Bloco de Esquerda defendam este tipo de políticas. Tenho sim a imprudência do Partido Socialista ao embarcar nelas. Tenho dito, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Silva. Sr. Vice-Governador, faço falar. Enfim, procurando cingir-me à parte das questões que me colocou diretamente, a evolução do setor bancário nos últimos anos, isso é generalizadamente reconhecido, tem sido positiva. Isso não significa que todos os problemas estejam resolvidos, muito longe disso, e o cenário de atuação da banca hoje é de facto difícil, no sentido em que, enfim, está confrontada com um novo fenómeno, que em si não tem nada de mau, pelo contrário, traz mais concorrência, que é o das fintech, e por, efetivamente, um ambiente económico no plano internacional que é bastante incerto, e também pela questão das taxas de juro negativas, sendo, contudo, importante frisar que as medidas que agora foram tomadas, ao permitirem a isenção a partir de um determinado montante da aplicação da taxa negativa junto do Banco Central, vieram melhorar a situação comparativamente ao que existia antes. Portanto, é preciso também ter isso presente, na medida em que digamos, se aplica a taxa a partir do limite 6 vezes as reservas mínimas. Bom, dito isto, neste momento, e pergunto ao Sr. Deputado o que acontecerá se as taxas de juros subirem, a perspectiva para já que mais tem caracterizado o debate atual é um pouco até diversa, é no sentido de provavelmente elas ir-se-ão manter nestes termos baixas durante muito tempo. Aliás, o relatório de estabilidade financeira do banco faz isso, o que também constitui um constrangimento, não obstante esta melhoria decorrente do chamado two-tiering system, tal isenção a partir de determinados escalões. Em qualquer caso, isso, digamos, só reforça a ideia de que, no plano macroeconómico mais geral, digamos, tem de se procurar políticas que, efetivamente, no momento em que as taxas de juros vierem a subir, certamente não ficarão eternas nestes valores, haja um grau de endividamento menor que permita acomodar essa evolução. Portanto, eu acho que a evolução do setor globalmente é positiva, claramente. Subsistem alguns problemas velhos, porque o legado era muito pesado. Há problemas novos, ou digamos, que decorrem da conjuntura atual, mas o nosso propósito no Banco de Portugal é precisamente estar atentos, e fizemos isso, por exemplo, através da adoção de uma medida macroprudencial, digamos, evitar situações que possam, digamos, ter efeitos negativos nos diversos planos para a estabilidade financeira. Por isso eu dizia há pouco que não há realmente, muito francamente, na minha visão das coisas, uma contradição entre tutelar adequadamente direitos dos consumidores e
prosseguir políticas de preservação da estabilidade financeira. Pelo contrário, uma coisa alimenta a outra, porque clientes clientes satisfeitos são um passo fundamental para uma banca sólida. E, aliás, eu devo dizer, ainda agora numa conferência que recentemente teve lugar, houve um conjunto de banqueiros que assinalaram que no plano das comissões talvez estivesse, face à percepção pública, a atingir limites de alguma exaustão, mas que isso também era um desafio que se lhes colocava no sentido de olharem para os princípios orientadores do comissionamento de uma forma diferente. Lembro-me até da expressão menos subsidiação e mais transparência, ou seja, por vezes há comissões mais altas em algumas áreas que poderiam ser mais baixas e outras que são mais baixas e poderiam ser mais altas. E, sobretudo, orientar mais as comissões, tendo em função precisamente os custos que elas visam remunerar. Nesse sentido, eu enfim, reafirmo a permanente disponibilidade do Banco de Portugal, designadamente, sempre que estiverem em causa, como é aliás que costuma acontecer, iniciativas legislativas nesta área, para poder, digamos, se assim for entendido, emitir parecer sobre as mesmas e expor os seus pontos de vista, não substituindo-se ao legislador, porque a regulação de nível 1, como se diz na União Europeia, é uma regulação do poder político. O Banco de Portugal é um regulador de nível 2, quer dizer, regula através da regulamentação das leis, mas é também regulador nessa perspectiva, mas naturalmente não toma posições de caráter político no sentido de defender esta ou aquela solução, a eliminação desta ou daquela taxa. O que pode alertar, e é esse o seu dever, é para as consequências no seu conjunto de todas, enfim, das iniciativas legislativas que sejam adotadas. E nesse sentido, acho que é muito importante valorizar a avaliação de impacto que efetivamente as iniciativas legislativas, uma vez convertidas em leis, podem ter, porque esse é um trabalho que aumenta e muito a qualidade da legislação e depois também a eficácia dos objetivos que ela visa. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Ricardo Vicente, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. Nesta questão da aplicação dos juros negativos por parte dos bancos, a preocupação do Bloco de Esquerda prende-se com a sua aplicação a entidades públicas. Já foi noticiado que é do entendimento do Banco de Portugal que pelo menos o IGCP será afetado, o que foi agora mesmo confirmado, e queremos manifestar total desacordo com este entendimento. Se isto é feito para apurar para as grandes instituições financeiras e, em particular, para as estrangeiras que vêm cá depositar em vez de depositar lá fora, onde é que as entidades públicas entram aqui? Quando falamos destas entidades, em última análise, estamos a afetar todos os particulares portugueses. Por isso, a questão que coloco é se o Banco de Portugal está em condições de afirmar que será apenas o IGCP a única entidade pública afetada e qual o impacto financeiro que isto terá. Questionar também, não sendo o IGCP o único afetado, se for esse o caso, qual a lista de entidades públicas que serão afetadas e quais os impactos financeiros que terá sobre essas mesmas entidades. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. Sr. Vice-Governador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, a sua pergunta, creio que já respondi há pouco. No fundo, a questão que se colocou ao Banco de Portugal, foi a seguinte. Nós achamos que o critério razoável
para excluir, digamos, do âmbito de aplicação da Carta Circular em que temos estado a falar, era o dos clientes institucionais de natureza financeira. E o IGCP tem uma particularidade que é única, é que está equiparado por lei à instituição de crédito. E, portanto, não há mais nenhuma entidade, digamos, pública equiparada por lei à instituição de crédito, pública no sentido de instituto, não é? Bem entendido, temos um banco, mas é um banco que é público, mas que opera como qualquer outro banco privado, que é a Caixa Geral de Depósitos. Repara, eu percebo o ponto, mas veja, o IGCP, e eu alertava há pouco para isso, tem também um poder negocial muitíssimo forte, não é? E naturalmente pode, em conjunto com os bancos, porque reparem, o que o nosso esclarecimento fez foi dizer que não se aplica, digamos, que essas entidades estão fora do âmbito de aplicação da Carta. Mas isso não quer dizer que, precisamente, ao abrigo dos princípios de liberdade contratual, da autonomia da vontade, de, digamos, eventuais obrigações contratuais que já estejam até estabelecidas entre protocolos celebrados pelas instituições de crédito em causa e o IGCP, isso não possa permitir aqui, e vai permitir seguramente uma margem de negociação que pode ser perfeitamente a contento de ambas as partes. Ou seja, o banco não impõe, o banco esclarece qual o âmbito de aplicação. E, a partir daí, há um processo negocial que eu estou crente que tanto o IGCP saberá cautelar os seus interesses, como as instituições, por seu turno, porque não se trata de um cliente qualquer, como é evidente, também saberão, em conjunto, verificar quais são as soluções mais ajustadas. Portanto, foi aqui uma questão de manter um critério, quer dizer, repare, trata-se de uma entidade que, pelas suas características, está em condições, não há assimetrias de informações, não há, quer dizer, está numa posição, pelo seu conhecimento, pelo seu know-how, idêntica às outras instituições, e entendeu-se que esse critério deveria prevalecer. Fora disso, não há, trata-se de um caso efetivamente isolado. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Vice-Governador e a restante equipa. No início da sua primeira intervenção, em resposta à primeira pergunta, distinguiu aquilo que é a aplicação de juros negativos daquilo que é o comissionamento de contas variável em função dos saldos. Ainda que nós hoje percebemos na audição anterior que da parte da banca este comissionamento em função dos saldos das contas é efetivamente para compensar os juros negativos. Ou seja, há uma diferença conceptual, mas em última análise, para a banca, estas comissões, seja as comissões que são cobradas às generalidades portuguesas, porque aí, como os valores são baixos, acaba por também ser um juro negativo, mas mais baixo, mas neste caso das contas mais institucionais e de maior valor, funciona como uma forma de compensar pelos juros negativos. Portanto, o Banco de Portugal, pelo que percebemos recentemente, autoriza o comissionamento variável em função dos saldos, mas não os juros negativos. E aqui, por isso é que nós, na primeira audição, falámos que isto poderia ser aqui um jeitinho que o Banco de Portugal fazia à banca, e aqui volto a colocar a pergunta, porque a diferença é que os juros funcionam para os dois lados. Ou seja, um juro negativo tanto pode ser cobrado pelo banco como pode ser entregue pelo banco no caso de um empréstimo.
enquanto que as comissões bancárias só podem ser cobradas pelos bancos. Os clientes não cobram comissões bancárias, não há comissões bancárias negativas, não é? E, portanto, a minha pergunta era precisamente como é que é esta situação de se permitir as comissões para resolver este problema dos juros negativos, mas depois não funciona ao contrário, porque quem tem um crédito de habitação não recebe os juros negativos, quer dizer, recebe desde 2018 porque houve uma lei que o implementou. Mas entre 2015, quando começaram a ser os juros negativos, e 2018, os clientes de crédito de habitação não receberam o diferencial que teriam direito pelos juros serem negativos. Taxas variáveis em função da Euribor, e nós consideramos que o risco não deve ser só para um lado, não deve ser só para o lado do cliente, deve ser também para o lado do banco. E, portanto, nós queremos perceber exatamente porque é que houve este critério por parte do Banco de Portugal e se o Banco de Portugal foi tão solícito em encontrar uma escapatória para permitir a cobrança de juros negativos, ainda da forma de comissões, para os bancos, quando é que vai atuar para que seja devolvido o diferencial entre 2015 e 2018 dos clientes de crédito à habitação. Depois, mais uma vez, voltamos a colocar esta questão que foi colocada na intervenção anterior, porque quando a banca, ou vários bancos, andaram a solicitar a possibilidade de cobrar juros negativos, juros mesmo, não era comissões, o argumento que era utilizado era que isto tinha a ver com uma diferenciação entre a situação de Portugal e de outros países, que fazia com que a banca em Portugal fosse prejudicada, porque havia clientes de multinacionais, de grandes empresas que punham as suas contas cá e os bancos estavam numa situação desfavorável face a outros países, e agora ficamos a perceber que isto também se pode aplicar a instituições públicas, pelo menos uma, pelo que nos garantiu aqui, portanto, não está abrangido qualquer instituto ligado à Segurança Social, por exemplo, portanto, isso seja o IGF, seja o Fundo de Estabilidade Financeira, de Estabilização Financeira da Segurança Social, portanto, ficamos com essa garantia, mas queria perguntar relativamente ao próprio Banco de Portugal, se também se aplica o critério de poder, nas contas que tem noutros bancos, se aplicar este critério. Fica também esta pergunta, porque o Banco de Portugal também, se está incluído ou não. Depois, eu queria só também aproveitar a sua presença aqui para colocar um pouco esta questão de fundo das taxas de juros negativas. Nós queremos saber se o Banco de Portugal tem uma análise sobre esta política de taxas de juros negativas e o que é que representam e, no nosso entender, tem representado um estímulo à especulação financeira, aos jogos de compra e recompra de ações nos mercados financeiros sem qualquer ligação à economia real. E, portanto, nós queremos questionar, como muita gente vem questionando, até onde é que vai este caminho para o precipício de termos taxas de juros negativas. Como é que é possível continuar a haver juros negativos, uma coisa que há uns anos atrás seria impensável? Isto é uma questão que claramente ultrapassa as competências do Banco de Portugal, mas como o Banco de Portugal também tem uma função de acompanhamento macroeconómico e macroprudencial, qual é que é também a visão do Banco de Portugal relativamente a estas medidas que, sendo um produto da profunda crise do sistema capitalista, têm favorecido a especulação em detrimento do investimento na economia e da atividade bancária dirigida ao empréstimo, nomeadamente às pequenas e médias empresas, que hoje têm muitas dificuldades em recorrer a empréstimos devido a estas políticas do Banco Central Europeu. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Dr. Máximo dos Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos lá ver. Talvez uma referência prévia. Enfim, sei que não o fez aliás, a palavra até vem com diminutivo, mas não podia também deixar de passar isso. Quer dizer, o banco não faz jeitinhos, nem faz, seja quem for, nem qualquer tipo de entidade. O que se passou, creio que é muitíssimo claro, e eu tive até ocasião de referir que, em rigor, se esta pergunta tem sido colocada noutro tempo qualquer, em 2016 ou 2017, a resposta teria sido a mesma, isto é, porque nas razões que subjazem ao que ficou estabelecido na Carta Circular, não há fundamento para aplicar, digamos assim, a este âmbito de instituições. Portanto, não foi sequer, digamos, uma inovação, foi uma clarificação
porque, devo dizer-lhe também, a generalidade das instituições, e apraz-me resistir isso, não começou a aplicá-las sem, digamos, nos pôr a questão primeiro, a generalidade. Bom, portanto, feito isso, o que o banco faz, no fundo, repare, é avaliar os diferentes interesses que estão em presença e cumprir a lei. E interpretar, porque aí pode fazer uma espécie de interpretação autêntica, os próprios instrumentos regulamentares que emana. Bom, a questão dos juros negativos, vamos vê-la nestes termos. De facto, existe um aviso, o aviso 6 de 2009, que, digamos, garante a integralidade do capital dos depósitos a quando do reembolso. E, nesse sentido, as taxas, de facto, estão afastadas, estão proibidas, digamos, não são passíveis de ser praticadas. É evidente que está a ocorrer, e todos sabemos isso, um grande debate em toda a Europa, e há práticas diferentes, porque há tradições jurídicas diferentes, há regimes jurídicos mais próximos do padrão anglo-saxónico, há outros mais de raiz germânica ou românica, e, portanto, isso aqui também conta. E há as práticas, mas o que eu sinto é que, digamos, muitos banqueiros, isso aliás foi dito por vários deles que não esperavam fazer essa aplicação em tempos próximos, têm também e compreensivamente algum receio de um dia poderem ver-se nessa circunstância, e há de facto bancos europeus que já estão a fazê-lo. Porque realmente é uma grande inversão de paradigma, não é? É uma grande inversão de paradigma da própria atividade bancária tal como nós a conhecemos. Agora, eu volto àquele aspecto que referi inicialmente. Quer dizer, isto decorre porque isto acontece porque há uma política monetária que pretende precisamente estimular os bancos a emprestar e, digamos, a colocar o dinheiro ao serviço da economia. E a política monetária que foi seguida, Portugal, eu insisto nisso, é um dos países, precisamente desde logo por seu alto nível de endividamento, tanto no Estado como nas famílias, que mais beneficiou dela. Agora, isto é como tudo, enfim, não há bela sem senão, não é? Quer dizer, de facto, o que muitos autores estão a sublinhar é que este ambiente de taxas negativas está-se a perpetuar, está a ir mais longe, digamos, do que inicialmente se pensou, e também gera outro tipo, gera também alguns danos colaterais, se quisermos pôr a questão assim. E por isso, e não há nenhuma contradição nisso, é que em documentos como esse que cita, creio que estaria a pensar no relatório de estabilidade financeira, o Banco de Portugal alerta para os riscos deste ambiente, digamos, a procura de, eventualmente, investimentos mais arriscados, uma maior concentração no imobiliário. Ora bem, cá está. Isso faz parte da nossa missão, justamente perante, digamos, o quadro que em determinado momento se verifica, alertar, avisar, pôs em evidência e, quando for o caso, agir, não é? E isso também já fizemos, justamente para mitigar os efeitos desses riscos. Não sei se houve assim alguma questão que... Mas... Sobre o crédito, deixe-me só dizer, sobre a lei do crédito à habitação, aí o que eu posso dizer é que é uma lei da República e estará a ser cumprida, sobre isso. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se, se não estou equivocado, o Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar o Vice-Governador do Banco de Portugal, Dr. Luís Máximo dos Santos, e a equipa que o acompanha. Já foram aqui colocadas várias questões relativamente à parte mais pormenorizada em tendência relativamente ao conteúdo da Carta Circular. Não me queria deter muito aí. Confesso, e está a Iniciativa Liberal mais preocupada com o contexto mais alargado daquilo que se está a verificar no sistema bancário português,
e da forma como o supervisor pode, de alguma maneira, fazer a análise e alguma intervenção para evitar males maiores, porque há dois desafios, que deve haver variedíssimos, mas há dois que me parecem particularmente complexos, que talvez no princípio se pensassem pudessem ser conjunturais, mas estão-se a transformar numa conjuntura demasiado longa para serem ignorados e não serem tratados como estruturais. Fala-se da taxa de juros negativa, já aqui amplamente debatidas, e do excesso de liquidez do sistema bancário português, com uma taxa de transformação das mais baixas da Europa. A montante disto, a razão é evidente, não há procura suficiente de crédito em condições de risco aceitáveis, quer para os bancos que têm os seus critérios, quer até para os rácios prudenciais a que estão obrigados a cumprir. A nossa leitura é que essa escassez de procura tem a ver com o sistema económico em que nos colocaram várias décadas de gestão estatista, que tirou qualquer espécie de iniciativa às pessoas e, portanto, tornou este país uma coisa relativamente dormente. Mas, para não entrar nessa questão, o que eu gostava de perguntar concretamente, na sua qualidade de vice-governador do supervisor do sistema bancário, é se, na lógica macroprudencial que também vos compete, esta persistente falta de projetos e, portanto, de procura por crédito em níveis de risco aceitáveis para os bancos presentes no sistema não pode levar a médio prazo a uma instabilidade deste sistema que estamos aqui a discutir, e que tipo de intervenção é que o supervisor pode e deve ter neste problema específico. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. O Dr. Máximo dos Santos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Enfim, são perguntas sem dúvida pertinentes. Deixe-me dizer-lhe o seguinte. Eu disse há pouco, precisamente, que, não obstante me parecer inteiramente justificado dizer que o setor bancário português, a diversos níveis, melhoria do sistema de governo, redução dos rácios de NPLs, enfim, fez um caminho, em algum caso um caminho das pedras, mas que foi um caminho, enfim, bastante positivo, que tem inclusive permitido a subida de ratings de instituições, etc. É verdade que cada época tem os seus problemas próprios. Vamos lá ver, aí há normalmente uma divergência entre as empresas e os bancos, quer dizer, as empresas sublinham que não estão a emprestar, é um discurso que se ouve muito, e os bancos dizem não, nós não temos, como o Sr. Deputado referiu, é uma procura, digamos, adequada em termos dos níveis de risco que nós podemos aceitar. Bom, o que é que, digamos assim, o que é que o Banco de Portugal pode fazer neste domínio? Repara, muita das exigências hoje que se colocam no plano regulatório são exigências que são, e com isto não estou, digamos assim, a empurrar a questão, estou só a contextualizá-la. São questões que decorrem não só da regulação europeia, como das práticas do próprio mecanismo de supervisão, o Single Supervisory Board, e no âmbito do BCE. E, portanto, inicialmente houve também uma certa desconfiança em relação à banca portuguesa face ao que tinha acontecido por uma prática não muito feliz do ponto de vista da análise do risco, e as exigências multiplicaram-se. Ora bem, na lógica, só para terminar, na lógica macroprudencial, eu creio que é um dos domínios onde precisamente o banco, enfim, não se deve nunca elogiar em causa própria, mas quer dizer, o banco tomou desde logo uma medida macroprudencial que se tem estado a monitorizar, que se tem estado a acompanhar e que as instituições aceitaram bem, e mais do que isso,
poderão dizer, mas são alertas e que ação? Não, mas vamos lá ver, quem gera os bancos são os gestores, não é? Portanto, o que nos cabe a nós é identificar, através da massa crítica e da informação que temos e dos dados, especialmente, enfim, digamos, completos que nós possuímos, alertar e dizer, bom, há por aqui, há este problema, há aquele outro problema, e, portanto, depois, no diálogo, através das diferentes supervisões, tanto no plano prudencial como no plano comportamental, e macroprudencial, quer dizer, onde esse diálogo também existe, debater as questões a fundo. Portanto, e termino, acho que, muito francamente, o banco aqui está ativo naquilo que lhe é possível fazer. Eu costumo às vezes dizer, peça-se tudo ao Banco de Portugal que ele pode fazer, não se peça à supervisão aquilo que a regulação não consente, e também não se lhe peça, digamos, aspectos que decorrem, enfim, em última análise, de uma economia que está profundamente integrada na economia mundial e das políticas nacionais que são da responsabilidade, obviamente, dos órgãos de soberania, não é? Muito obrigado, Dr. Luís Máximo dos Santos. Segue-se agora a segunda ronda, competindo agora ao Partido Comunista Português inicial. O Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Eu ainda na discussão da anterior ronda não resisto a dizer que quando se diz que a política de juros negativos estimula o investimento, a nossa questão não é tanto se não estimula ou não estimula o investimento, é que tipo de investimento é que se estimula. Porque claramente não tem sido um investimento produtivo e um investimento ligado à economia real. Com um banco com não tendo juros a receber, muito dificilmente empresta a uma empresa que queira investir num determinado mercado em que possa haver algum risco. Portanto, todo o investimento tem sido dirigido para a especulação financeira. E esse é que tem sido aquilo que tem sido estimulado com as taxas de juros negativas. Nós fizemos questão de que o Banco de Portugal, ao vir cá, também viesse falar das comissões bancárias e não só desta questão das taxas de juros, dos juros negativos pagos entre grandes clientes financeiros, porque achámos que era importante, mais uma vez, referir aquilo que é a preocupação de muitos portugueses relativamente às comissões bancárias que pagam. E nós temos os números da Associação Portuguesa de Bancos, que os reafirmou aqui, não desmentiu os números, que levam para, entre 2007 e os primeiros 6 meses de 2019, um valor de 40,3 mil milhões de euros em comissões, que muitas vezes, sendo argumentado com a questão de garantir uma rentabilidade aos bancos, nós pomos em causa esse argumento, tendo em conta que em 2008, quando não havia juros negativos e quando, mesmo estando o país em plena crise e o mundo, os 4 maiores bancos privados tiveram lucros de 1.270 milhões de euros, já nessa altura as comissões bancárias representavam 21% do produto bancário. Hoje representam cerca de 31,7% do produto bancário, portanto aumentou a percentagem da importância que as comissões têm para o produto bancário, o que significa que, de alguma forma, a banca está cada vez mais a deixar o negócio bancário de emprestar dinheiro e de ter os depósitos e a passar a um negócio que é cobrar taxas a quem queira aceder a serviços bancários que são essenciais hoje em dia. Portanto, aquilo que nós queremos perceber é qual é que é a posição do Banco de Portugal relativamente a comissões bancárias que não têm qualquer correspondência com serviços bancários efetivamente prestados. Neste quadro de desmaterialização, isto foi abordado também na audição da manhã, quer dizer, retirou-se os custos de ter balcões em todo o país, de ter trabalhadores nos vários balcões. Os bancos reduziram os seus custos com essa desmaterialização, mas agora voltam a cobrar comissões bancárias sobre produtos, sobre serviços que muitas vezes nem sequer são propriamente serviços, são meras operações informáticas que ocorrem sem qualquer intervenção humana e, portanto, nós queríamos perceber exatamente sobre todos estes serviços bancários
essas comissões bancárias, qual é que é a posição do Banco de Portugal e o que é que tem feito para limitar aquilo que muitos portugueses consideram um abuso de comissões bancárias. Também queríamos perguntar relativamente em concreto ao MBWay, que é um desses casos em que temos a banca a promover a sua ampla utilização como um meio mais fácil e sem custos para determinados serviços e depois introduz um conjunto de comissões que retiram essa especificidade. O que é que o Banco de Portugal pensa fazer sobre isto e sobre uma intenção que poderá estar subjacente a esta decisão de voltar a criar ou procurar introduzir a ideia de criação de taxas de utilização de multibanco? E essa, então, preocupa-nos muito mais se for essa a intenção da banca. E depois, relativamente a esta questão e aproveitando este assunto do MBWay, queríamos perguntar quem é que está a fiscalizar a segurança de todos estes novos esquemas bancários e de pagamentos, desde o MBWay ao Revolut, a outros mecanismos, criptomoedas, qual é a segurança destas operações, quem é que está a fazer o seu controlo e se alguém o está a fazer ou se só no final é que vamos dar ou que vamos receber a conta de se calhar de um pouco acompanhamento que está a ser feito relativamente a estes novos mecanismos de pagamento e de serviços financeiros. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. A palavra ao Sr. Vice-Governador, faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, indo à sua pergunta, o que é que o Banco está a fazer? O Banco está a cumprir a sua missão e designadamente a lei. Isto é, o comissionamento bancário em Portugal já é objeto de regulação, desde logo definindo um conjunto de princípios, um dos quais, um princípio âncora, é a transparência, que tem depois, enfim, múltiplas decorrências, e, portanto, enfim, o caminho que tem sido feito é assim, é sempre possível fazer mais, não é? Mas se o Sr. Deputado olhar com enfim, toda a abertura de espírito para aquilo que existia há uns anos e o que existe agora, é um mundo, alguns dirão até que é um excesso de regulação, é um mundo de novos direitos dos consumidores, de obrigações acrescidas de transparência, divulgação da informação, seja no plano pré-contratual, seja durante o contrato. Portanto, mas não é só isso. Há também um nível, e esse é legislativo, em que o próprio legislador veio, em alguns casos, proibir determinadas comissões em função de interesses públicos, porque é preciso não esquecer nunca que estamos num domínio que é da autonomia privada e da liberdade contratual e, portanto, uma intervenção do legislador deve conter-se naqueles casos onde há interesses públicos relevantes a tutelar. E o Sr. Deputado referiu a proibição da taxa de utilização, cobrar a taxa de utilização no âmbito do multibanco, que está estabelecida por lei. Depois, veja, o princípio da efetividade. Com certeza que isso está estabelecido, ou seja, uma comissão só é legítima se tiver na sua base a prestação de um serviço. Eu até admito o seguinte, repare, o Banco de Portugal, a missão da comportamental é fiscalizar o quadro regulatório e aplicar sanções, designadamente também, enfim, exercer persuasão, tem a iniciativa regulatória de segundo nível, mas aplicar as sanções ou propor, que aliás o Departamento que as propõe ao Conselho é autónomo, sempre que essas normas são violadas. Portanto, nós não fazemos a chamada resolução de litígios. Quer dizer, isso não é uma competência do Banco de Portugal. Eu até admito, e nós aludimos a isso quando fizemos o parecer sobre a proposta de lei da reforma da supervisão financeira, que pudesse existir um mecanismo alternativo de resolução de litígios. Hoje, enfim, a lei já impõe que os bancos têm de oferecer pelo menos 2, mas o que é verdade é que talvez fosse conveniente haver um mecanismo, enfim, especializado para a área financeira que abarcasse estes pequenos
conflitos pequenos, enfim, mas para cada uma das pessoas às vezes são muito importantes, abarcasse às vezes conflitos de consumo em que pudessem, por exemplo, apreciar em concreto digamos, a efetividade do serviço, o eventual princípio da proporcionalidade que não está expresso, embora de certo modo esteja implícito. E mais, eu antevejo como possível, embora evidentemente tenham de ser questões a discutir no âmbito do Conselho, portanto eu sou neste momento, dos 5 membros e sou vice-governador, portanto não sou, como é sabido, é esse o meu cargo, mas até admito que o Banco possa pensar no comparador de comissões, não é? Que nós temos a funcionar desde 1 de outubro de 2018 e que, francamente, mais uma vez, se calhar aqui corro no defeito do elogio em causa própria, mas acho que foi um grande avanço relativamente à situação que tínhamos, porque podemos comparar 93 comissões praticadas por 200 instituições, e isso é muito importante, mas até podemos admitir, porque o comparador foi feito tendo por base legislação europeia, é que se deu expressão, mas que possamos, por iniciativa nossa, digamos, aumentar eventualmente o leque de comissões que nele figuram. Portanto, temos feito um trabalho, enfim, que acho que até no plano externo, por exemplo, olha, comparadores de comissões há muitos poucos a funcionar, porque é difícil fazê-lo, portanto, repare só a questão portanto, tanto no plano da transparência, como no plano da comparação, como no plano da garantia da efetividade das normas, sancionando-as sempre que encontramos, no plano de controle nacional, bem entendido, motivos para isso, o Banco tem agido. Depois, por outro lado, só mesmo para terminar, por outro lado, repare, a banca está toda ela sujeita a um princípio, ou não é um princípio, a uma situação de profunda transformação digital. E o Sr. Deputado diz, bom, mas os serviços agora são mais simples, mas são mais simples se houver um grande investimento, que tem custos, para que a transformação digital se concretize. E esse aspecto também não pode ser negado, como também não pode ser negado outra coisa, é que é verdade que há uma tendência de aumento das comissões, as próprias séries longas do Banco de Portugal o identificam, ainda que esteja lá escrito, eu chamo a atenção para isso no documento, que aquelas comissões que ali estão incluídas não são só as comissões do retalho, são as comissões também aplicadas no âmbito do mercado de capitais, e isso é todo um outro mundo. Portanto, temos de ler aqueles números digamos, vendo exatamente o que é que eles significam, mas também há um facto, é que os consumidores utilizam mais serviços financeiros hoje do que utilizavam há uns tempos. Isso é bom, porque há uma maior bancarização e, portanto, provavelmente também isso é um fator de incremento das comissões. Agora, o que elas têm de facto de ser sempre é respeitadoras do quadro legal que as rege. Não é? Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Vera Brás. Faça favor, Sra. Obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, agradecer a presença do Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal. Como já aqui foi referido, o tema das comissões bancárias tem efetivamente já sido amplamente discutido neste Parlamento e não podemos deixar de dizer que já foram adquiridas medidas bastante significativas, nomeadamente no que diz respeito quanto à obrigatoriedade dos bancos de prestarem serviços mínimos bancários com custos limitados, ou como seja, a continuidade da inexistência das comissões dos levantamentos de dinheiro e outras operações em caixas multibanco. Aliás, esta é uma medida que continua a fazer parte do programa do Governo e é um dos nossos compromissos no âmbito das medidas de proteção ao consumidor. Assim como também já foi referido, também consta do programa do Governo avaliar efetivamente o quadro regulatório das comissões bancárias de forma a que esteja garantido os tais princípios de transparência e de proporcionalidade face aos serviços que são efetivamente prestados.
mas todos nós sabemos também que nos encontramos efetivamente, como já foi dito, num contexto monetário bastante exigente, com taxas de juro em mínimos, do qual nós não nos podemos distanciar e não podemos de forma nenhuma colocar em causa a robustez do sistema financeiro e a sua sustentabilidade. Neste âmbito, se levarmos ao ponto de criarmos proibições ao nível das comissões ou demasiado limitadoras, não nos enganemos, as instituições bancárias arranjarão outras formas, nomeadamente o aumento das margens financeiras, para colmatar estas proibições ou estas limitações. Inevitavelmente, isso prejudicará os próprios consumidores e a nossa economia. E com isto deixo-lhe, Sr. Vice-Governador, a minha primeira questão. Se no âmbito da competência do Banco de Portugal considera que, com a vossa obrigação de salvaguardar o sistema financeiro e, simultaneamente, proteger os consumidores, se tem atualmente os mecanismos necessários para garantir este equilíbrio e para regular o mercado. No entanto, temos hoje uma nova realidade, uma oferta de serviços financeiros, tal como referiu, bastante mais alargados, uma nova era digital que vem pela inovação e pela competitividade que advém dos avanços tecnológicos, em que já muitos serviços são prestados de forma online, em que já muitos de nós não nos deslocamos, se calhar, uma vez por ano que seja, às agências bancárias, o que é um grande avanço. No entanto, há aqui outra questão. O que já aqui se foi dito relativamente ao MBWay, efetivamente houve um aumento bastante significativo das operações realizadas. Segundo a própria CIBS, houve um aumento de 35% entre dezembro de 2018 e agosto de 2019 dessas operações, apesar das transferências que já estão também a ser cobradas por alguns bancos. Isso daqui, por um lado, se pode depreender que não há um impacto significativo nessas decisões tomadas pelos bancos na utilização da aplicação. Por outro lado, também não sabemos se essas decisões e esses impactos não estão ainda a ser mitigados também pelo aumento da base de utilizadores que estão efetivamente a começar a utilizar o serviço. Mas aqui o importante é que, independentemente das conclusões que se possam tirar da evolução que o MBWay tem registado, se são ou não já conclusões que possam ser fiáveis, o que é certo é que também se tem verificado o aparecimento de soluções alternativas por parte dos bancos, que já aqui também foi referido hoje, de incluírem nas suas próprias aplicações soluções idênticas com vista à substituição do MBWay, em alguns casos de forma gratuita, embora também verdade seja dita que, pelo menos nas situações que eu tenho conhecimento, também há um aumento das respectivas comissões de manutenção de conta. Mas pronto, voltando à questão das soluções alternativas, no momento em que se pretende mudar significativamente a forma como os consumidores interagem com a banca, a sua liberdade de movimentação, nós estaremos aqui numa tentativa de regressar à banca tradicional, de amarrar, entre aspas, os consumidores e de manter relações de exclusividade com os bancos. Segundo a Associação Portuguesa de Bancos, se os bancos estão a cobrar comissões pelas transferências através do MBWay, que é uma aplicação da CIBS, é porque estão a fornecer o serviço através do qual também têm um custo associado e até aí tudo bem. Mas quando o que temos vir a assumir, o aumento que se tem verificado das comissões bancárias também tem implícito, também tem o seu fundamento de que o banco também presta um maior número de serviços ao consumidor, nomeadamente com a questão da inovação, e que por aí também são justificadas. Então, será que esses aumentos não são colmatados com um serviço, para um serviço como o MBWay? E com isto faço-lhe a minha segunda questão: se não estarão os bancos, por um lado, a tentar fechar o negócio deste tipo de plataformas, e se considera que deve existir regulamentação no que diz respeito às comissões neste tipo de plataformas, quer seja com a sua proibição ou com a sua limitação? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada Vera Brás. Sr. Dr. Máximo Santos, faça favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Primeira questão, se o Banco de Portugal considera que tem os instrumentos adequados para regular, e supervisionar, eu diria que vou resistir à tentação de que são sempre precisas mais coisas, não é? Eu acho, nós temos de facto muitos instrumentos,
E há um trabalho que tem que ser nosso, isto é, nós não podemos fazer a regulação da era digital como a fazíamos antes. Pronto. Isso significa, numa expressão que está muito consagrada, que é o subtech, quer dizer, que temos que pôr as próprias tecnologias novas ao serviço da realização da supervisão. Isso é um tema que está em debate, enfim, por todo o lado, e está, não é só em debate, quer dizer, está a tentar ser concretizado e, portanto, é um grande desafio que se coloca também aos supervisores. Não se pode fazer a regulação do presente com base apenas nos instrumentos do passado. Agora, vamos lá ver, o que nós queremos garantir é que a mesma tutela que os clientes tinham nos canais, digamos, tradicionais, que tenham também nos canais móveis, porque então perder-se-ia tudo. E nós não queremos que, com a transformação digital, para benefício da eficiência, para benefício dos clientes, da rapidez, do acesso. Aliás, em muitos países está a fazer muito pela inclusão financeira, mas não é para e diminuir os direitos dos consumidores, porque então podemos ter, por esse lado, um incentivo, por exemplo, ao crédito irresponsável, que é, de facto, um mal que não podemos, com o qual não podemos compactuar. Bom, portanto, desse ponto de vista, eu diria que temos os mecanismos, estamos a criar outros, alguns pela nossa própria iniciativa, e, evidentemente, que a própria regulação, ela mesma, vai ter também de adaptar-se e rever-se em função, mas isso é uma tarefa mais europeia, porque é de todos, mas não é algo que seja uma questão nacional, para poder, de facto, estar adaptada a este novo ambiente. A senhora deputada referiu um ponto que eu, por acaso, ainda não... Enfim, a questão do MBWay. De facto, a questão do MBWay, vamos lá ver, realmente, enfim, tem de distinguir-se entre o acesso pela app do banco ou o acesso fora da app do banco, não é? E as instituições têm estado a fazer essa distinção e têm estado, digamos, a comissionar muito menos quando é feita pela própria app do banco, o que me parece, quer dizer, algo razoável, porque estão a estimular o seu próprio produto. E este é um daqueles casos, e depois também variam, enfim, as comissões, e há diversidade, há umas a 0, há outras mais elevadas, mas pronto, aí o cliente pode precisamente escolher, e também varia o preço em função das transferências serem interbancárias ou intrabancárias, não é? Portanto, agora, eu acho que este é um daqueles casos em que pode não ter sido, se calhar, digamos, um passo muito avisado do ponto de vista de percepções, ter começado sem cobrar e passado a cobrar tempo depois, mas há uma coisa que eu parece que não podemos ter dúvidas, é que neste caso há realmente a prestação de um serviço e, portanto, a cobrança de uma comissão afigura-se-me desse princípio legítimo. Agora, onde eu queria também pôr o foco é na questão dos serviços mínimos bancários, que é realmente algo que tem estado em crescimento, em que o banco tem, digamos, empenhado a fundo, e mais, ainda uma dessas manifestações desse empenhamento foi justamente em julho. Nós assinamos, o Banco de Portugal assinou com o Ministério do Trabalho e da Solidariedade ou Segurança Social, agora não, um protocolo no sentido de ir ao encontro e pôr as estruturas da segurança social, onde há muitas pessoas, quer dizer, lidam com muitas pessoas que são potenciais beneficiários dos serviços mínimos bancários e que desconhecem a sua existência. E, portanto, esse protocolo, desde, enfim, aspectos de formação dos funcionários para divulgarem a existência destes serviços, visa, num terreno que é especialmente propício e adequado à divulgação dos serviços mínimos bancários, fazer com que as contas de serviços mínimos bancários
que são as tais que têm, por exemplo, comissões limitadas e baixas, possam crescer e têm espaço realmente para crescer muito mais do número que atualmente registram. Mas o crescimento mesmo assim tem sido grande e, portanto, nós temos procurado criar canais de divulgação que permitam os cidadãos estar melhor informados e conhecer este serviço, porque também há que dizer, por vezes as instituições, embora nós procuremos que assim não seja, mas não são logo o primeiro serviço que apresentam, como é evidente. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, eu irei fazer 3 perguntas muito taxativas e para as quais também peço a sua resposta breve e taxativa. Há pouco estava a ouvir as suas intervenções e eu julgo que é bom esclarecer que o Banco de Portugal não é só um mero observatório de monitorização e, portanto, nessa medida, e como disse, e bem é um regulador de nível 2. E, portanto, eu gostaria também de ver esclarecido, ou que se pudesse também esclarecer esta Comissão, o que é que levou o Banco de Portugal, no fundo, a infletir o entendimento veiculado, digamos assim, na Carta Circular 24 de 2014, no sentido de permitir estas comissões, portanto, para as sociedades financeiras. Depois, pergunto, como consequência desta primeira pergunta, não considera o Banco de Portugal que esta permissão viola de alguma maneira o espírito da proibição de cobrar comissões nas situações de juros negativos? E, por fim, uma pergunta que se pode, digamos assim, dividir ou subdividir em duas pequenas perguntas. Para que serve isto, ou melhor, uma pergunta que decorre de uma observação que então vou fazer, presumindo que pode ou não responder nesse sentido. Para que serve a proibição, portanto, de cobrar comissões nas situações de juros negativos, se depois tenta refletir esse impacto nos clientes através do pagamento de comissões? E, consequentemente, de que forma é que o Banco de Portugal irá garantir que os clientes, no fundo, os últimos beneficiários, não sejam prejudicados e que haja aqui um justo equilíbrio para não se violar aquele que foi o espírito que esteve na base da criação desta proibição. Muito obrigada. Obrigado. Sr. Deputado Carlos, ia dividir, faça favor. Pedimos desculpa pelo facto de não termos anunciado antecipadamente a nossa partilha de intervenção. Muito obrigado. Portanto, continuando a nossa audição, alguns temas foram sendo explorados e esta questão das comissões para o PSD foi sempre essencial e foi sempre uma preocupação central para nós, mesmo no período mais agudo da crise. Tivemos uma preocupação sempre grande com o facto de nenhum cidadão ficar excluído do sistema financeiro. E, portanto, introduzimos muitas alterações e contribuímos para alterações profundas, nomeadamente até a questão dos serviços mínimos bancários que o Sr. Vice-Governador aqui referiu. E bem, portanto, e acompanhamos o crescimento que tem existido. Eu vou um bocadinho mais longe na informação que deu. É que neste momento são mais de 80 mil contas no sistema e quando começámos este processo de alteração às questões dos serviços mínimos bancários eram cerca de 9 mil. Portanto, quase que octuplicou o número de contas. Um dado também bastante interessante, já agora fica em termos de informação, é que 20% das contas abertas, 80% das contas abertas do ano passado resultou de conversão de contas que já existiam no sistema. Isto é sinal que esta informação, de alguma forma, nós tanto insistimos com o Banco de Portugal no sentido da literacia financeira, a doutora Lúcia está a olhar para mim, e acusávamos às vezes o Banco de Portugal da falta de intervenção e, portanto, queria aqui saudá-los nessa medida e, portanto, parece-me que os bancos têm vindo a acompanhar esta matéria. Mas houve outras medidas também que incitámos, como, por exemplo, a questão da Comissão por Manutenção de Conta, ou seja, recusámos a Comissão por Manutenção de Conta e impusemos a questão do serviço associado. E é aqui que eu queria deixar um ponto muito claro. É que para o legislador, portanto, só faz sentido haver uma comissão por um serviço cobrado. E ficou um bocadinho para o regulador a questão da densificação do que é um serviço.
Eu acho que 3 anos passados chegou a 4 anos, sensivelmente, sobre a 66 de 2015, penso que chegou à altura de densificar este conceito. Portanto, a questão do conceito do que é um serviço, para de uma vez por todas ser claro para os bancos e para os consumidores. E só nesse aspecto, só nessa medida é que os consumidores podem, naturalmente, reclamar também dessas comissões. Mas há também ainda um conjunto de comissões que me parecem injustificadas. Aquela comissão do o cliente ter que pagar para poder pagar a prestação do crédito, acho que continua desajustada. Portanto, pedi a opinião do Banco de Portugal sobre este tema, chamada Comissão de Processamento de Prestação do empréstimo, seja da habitação, seja do crédito pessoal, parece-me completamente desajustado. E nessa circunstância, portanto, um último tema, mesmo para terminar, que se prende com a questão da emissão da fatura-recibo. O PSD, à época, obrigou a que os bancos, anualmente, no primeiro extrato do ano seguinte, de janeiro, enviasse para os clientes bancários uma informação detalhada de todas as comissões que o cliente pagou ao longo do último ano. Vou terminar, Sr. Presidente. Sei que há bancos que cumprem este desígnio, há outros que não cumprem. Como é que o Banco de Portugal tem acompanhado esta situação? Portanto, eram as notas que eu queria deixar. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado Ana Miguel Santos. Deputado Carlos Silva, faço favor, Sr. Vice-Governador, para responder. Enfim, quanto às questões da Sra. Deputada Ana Miguel dos Santos, porque é que infletimos o entendimento? Eu, enfim, naturalmente submetendo ao direito legítimo de discordância, mas eu acho que não infletimos o entendimento. O que aconteceu é que a questão nunca nos tinha sido colocada, porque, enfim, nunca nos foi colocada. E realmente as cartas circulares, evidentemente, têm, quando são feitas, e em particular neste caso, de boas práticas, é uma carta, tem subjacente um racional. E o que aconteceu foi que alguns bancos começaram, aliás, antecipou-se aos demais, começaram a colocar esta questão. E nós analisámos o assunto, até porque havia quem quisesse ir além dos clientes institucionais de natureza financeira, e concluímos, aliás, os termos da comunicação, que a não aplicação, digamos, do teor dessa carta a essas instituições prende-se com as próprias características dessas entidades. Portanto, não infletimos o entendimento, esclarecemos quando o mesmo nos foi colocado. Depois, colocou uma questão, bom, até que ponto, enfim, não se estará aqui por caminhos ínvios, digamos, a permitir a cobrança de juros negativos. É uma questão, enfim, que eu percebo, mas eu insisto, quer dizer, se nós temos uma matéria de regulação de regulação no plano comportamental no contexto da Carta, que não se justifica que seja aplicada aqui a estas entidades, eu acho que esse que é o critério que deve fazer, porque também seria inadequado, e aliás, se houver situações desse género, provavelmente isso terá de ser revisto, que houvesse uma espécie de arbitragem regulatória entre ordens jurídicas que não permitem os juros negativos, de modo a sobrecarregar a liquidez nos bancos portugueses a um ponto tal que isso levasse, digamos, a prejudicar a sua conta de resultados. Claro que há também que dizer o seguinte: os bancos não são obrigados a receber depósitos. Não há um direito ao depósito. Eu posso não querer ter um depósito. O banco é livre. O cliente é uma relação contratual. Portanto, nesse aspecto, pode, se chegarmos a uma situação desse tipo, não os receber. Agora, houve uma terceira questão que eu já me perdi, não é? Que agora confesso que era uma terceira questão que tinha, que era sobre cobrar... De que forma é que os clientes bancários, no caso de decorrência destas comissões, não saem prejudicados? Quais as medidas que o Banco de Portugal irá
Ok, vamos ver, eles não saem prejudicados no sentido em que, pela sua dimensão, eles podem gerir a sua liquidez de forma a otimizá-la sem estarem, digamos, potencialmente a poder causar um dano às próprias instituições. Portanto, acho que o problema não se pode pôr assim. Eles não, quer dizer, a tutela, digamos, típica dos consumidores não é extensível a entidades como estas que nós excluímos do âmbito de aplicação, que são elas próprias entidades financeiras. Quanto às perguntas do Sr. Deputado Carlos Silva. Fatura-recibo, sim, é uma preocupação, temos fiscalizado isso e sempre que se verifica que não há o seu envio, isso constitui contornação e sancionamos. Portanto, todas as normas em vigor são alvo de fiscalização e, aliás, o nosso relatório de supervisão comportamental, no fundo, reflete isso mesmo. A Comissão de Manutenção de Conta, perdão, é um assunto que eu hoje, francamente, considero ultrapassado neste sentido. A própria União Europeia reconheceu que é legítima e há um serviço subjacente na ideia de manutenção de conta. Portanto, considera, aliás, um dos serviços representativos, tanto que é um dos que consta precisamente do comparador de comissões. A Comissão de Processamento de Prestação, enfim, eu percebo que todos os pontos de vista, que haja diversos pontos de vista sobre isso. Repare, a densificação do conceito de serviço, eu acho que não é matéria, não é uma matéria que caiba em rigor ao Banco de Portugal. Porquê? Quer dizer, a não ser, porque para já nem a lei fornece critérios, não é? E, portanto, podemos entrar aqui num domínio que é um domínio, enfim, quase parajurisdicional, não é? Ainda assim, evidentemente, se houver, verificando-se casos em que manifestamente enfim, se conclui que não há evidência de qualquer serviço, naturalmente teríamos a incumprir o artigo 7º da Lei 66 de 2015, se não me engano. Portanto, a Comissão de Processamento de Prestação é uma comissão, enfim, que fica, quer dizer, é um daqueles casos que está eventualmente numa zona de alguma fronteira e em que é possível, digamos, traçar argumentos num sentido ou noutro. Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Segue-se o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Ricardo Vicente, faça favor. Obrigado, Sr. Presidente. O Bloco de Esquerda vê a evolução recente das comissões bancárias com muita preocupação. Aliás, tanto assim é que apresentámos na semana passada um pacote legislativo de 5 projetos que tentam dar resposta aos problemas que esta evolução traz aos portugueses, nomeadamente com a introdução de uma conta bancária universal que possa garantir o acesso a serviços bancários básicos a preços razoáveis para todos, com a eliminação das comissões MBWay e com a eliminação das comissões que não fazem grande sentido, como é o caso das comissões de processamento de prestações de crédito. Aguardamos então pela discussão neste plenário sobre estas propostas concretas. Manifestamos também a preocupação com as comissões sem que haja um serviço efetivamente prestado, como já aqui foi referido em várias intervenções, como é o caso mais flagrante das comissões de prestação de crédito, quer da habitação, quer de consumo, quando esta não tem qualquer ação do banco
que não o seu processamento eletrónico. E quero deixar algumas questões concretas, que é que leitura faz o Banco de Portugal da evolução das comissões nos últimos anos? Considera verdadeiramente que a concorrência existente é suficiente para a proteção dos consumidores portugueses? Mesmo apesar da evolução tão similar que se tem verificado? E mesmo tendo em conta as recentes evidências e condenação por cartelização da banca na concentração de spreads de crédito durante mais de 10 anos, no caso do período de 2002 a 2013, e já agora, como vê o Banco de Portugal, supervisor do sistema bancário, esta aparente transição que tem ocorrido nos últimos anos da concorrência na banca, das comissões aplicadas para o risco, através de descida significativa dos spreads. Vê o Banco de Portugal a solução de concorrência na concorrência em novos bancos aparentemente mais competitivos, seja o caso do Banco CTT ou de bancos que operam exclusivamente online? Ou se não concorda que, primeiro, no caso do Banco CTT, seja efetivamente transitório e de promoção? Em segundo, que soluções online não são efetivamente acessíveis para toda a população. E, para terminar, se sente o Banco de Portugal necessidade de novas ferramentas legislativas para exercer as suas funções. Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Vicente. A palavra ao Sr. Vice-Governador Luís Máximo dos Santos. Faça favor, Sr. Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, tenho conhecimento, evidentemente, das iniciativas legislativas do Bloco de Esquerda. Como disse, já tem acontecido muitas vezes ser solicitado parecer ao banco. Enfim, se for o caso, certamente que o banco o dará. Sobre o conteúdo em concreto, enfim, gostaria de não me adiantar, na medida em que, naturalmente, as posições do banco são aprovadas pelo conjunto do Conselho e, portanto, terão de ser discutidas por todos os membros. Digamos, queria dizer-lhe também o seguinte: nós temos procurado agir neste plano da comportamental com a regulação que existe, naturalmente, e que é bastante, do lado da oferta, disciplinando a oferta, mas também atuando do ponto de vista da procura através da promoção da literacia financeira. É uma atividade que é bem conhecida do banco e que é muito importante porque muitas vezes os clientes, por exemplo, apesar de toda a informação que é disponível, basicamente o que perguntam é quanto é que eu fico a pagar, não é? E não vão ver depois toda a composição. Ora, uma das coisas em que nós estamos empenhados é expandir, digamos assim, não estamos satisfeitos com o número, digamos, de consultas ao portal do cliente bancário, que é um portal, enfim, muito valioso e que presta inúmera informação, mas nós gostaríamos que ele fosse mais visto e consultado. Até porque é aí que está alojado também o comparador de comissões. E, portanto, é uma das tarefas que nós também vamos aprofundar através de uma estratégia de comunicação que há de ser definida, que é divulgar mais este portal, de modo a que os clientes, digamos, o possam consultar e informar-se melhor. Depois, a questão da concorrência, claro que sim, a concorrência é fundamental. A concorrência é o pressuposto para uma economia de mercado sã. Agora, não vamos, evidentemente, dizer que ela se verifica permanentemente, pois sabemos e portanto, há situações e a autoridade competente, enfim, fez agora acusações e que seguirão o seu curso e, portanto, sobre isso não vale a pena falar. Não vale a pena no sentido em que não é nem da competência do banco e a matéria que está sob apreciação jurisdicional, mas
eu creio que a multiplicação de agentes até de pequena dimensão, este fenómeno das fintech, eu acho que um dos efeitos que tem é aumentar a concorrência. O que é preciso é que, e portanto vai pôr também as próprias instituições clássicas sob maior pressão. Eu vejo isso positivo, conquanto se assegure, digamos, a todos os participantes no sistema o chamado, enfim, a expressão em inglês é a mais eloquente, level playing field, quer dizer, em que as pessoas estejam no mesmo terreno, digamos, para poder atuar e certamente os próprios bancos vão adaptar as suas estratégias e estão a fazê-lo, porque têm já um longo historial de lidar com a evolução tecnológica, estratégias para, digamos, lidar com essa emergência de novas realidades. Portanto, a evolução das comissões, eu diria que, como acho que resultou um bocadinho desta sessão, tem todo um conjunto de problemas que estão detectados, mas o quadro de enquadramento é hoje muito melhor, mas isso não significa que não possa, evidentemente, ser melhorado, não é? Muito obrigado, Sr. Vice-Governador. Temos ainda a possibilidade de uma ronda final de 2 minutos. Registro um pedido e que dar-se-á por esse pedido. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor, então, tem 2 minutos, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Vice-Governador. Nós acreditamos verdadeiramente no mercado e no funcionamento do mercado e, por isso, opomos-nos, seja por via legislativa, a fixar comissões ou algo parecido. Agora, o funcionamento do mercado exige a presença de um regulador forte. Essa é a primeira nota. E fiquei satisfeito por as palavras do Sr. Vice-Governador que é impossível fazer regulação no século XXI com instrumentos do passado. Agora, eu espero é que essas suas palavras não passem só de palavras. E, portanto, que haja atos concretos. Porque, se caso contrário, estamos todos de acordo, subscrevemos, ficamos todos muito felizes, desejamos bom Natal, mas a situação fica como está. E, portanto, Sr. Vice-Governador, aquilo que eu lhe pergunto é que ações concretas é que o Banco de Portugal está a fazer, nós sabemos que é uma instituição centenária, para se adaptar a este mercado do século XXI. E, em segundo lugar, Sr. Vice-Governador, se nos pode dizer, em relação aos recibos, fatura-recibo, que os bancos estão e que nos informou que já foram levantadas contra ordenações, quantas é que foram levantadas? Porque é relevante sabermos isso para termos a certeza que o Banco de Portugal está a fazer aquilo que é a sua tarefa, que é assegurar o cumprimento da lei. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Pacheco. Penso que todos nos associamos à formulação de votos de Feliz Natal, isso seguramente, e, portanto, aproveitando para me associar em nome da Comissão, dava a palavra ao Sr. Vice-Governador para responder às questões formais. Muito obrigado. Enfim, olha, o que é que lhe posso dizer sobre essa primeira questão? Eu não procurei, digamos, ser simpático. Eu traduzi o modo como interpreto a minha missão. E, olha, por exemplo, aqui na nota de abertura do relatório da supervisão comportamental, eu, depois de reconhecer que tínhamos feito imensas coisas, disse: o nosso espírito não é, contudo, de autocontentamento. Muito pelo contrário, temos perfeita consciência de que a importância da missão que nos está cometida nos convoca a fazer sempre melhor, que aliás até é o lema estratégico do plano estratégico do banco. Bom, vamos ver. Repare, estas questões não estão a ser só tratadas no plano nacional, não é? Quer dizer, vamos lá ver, porque isto não é, digamos, apenas uma coisa nossa, como eu disse há pouco. Isso não é, digamos, diminuir a responsabilidade própria que temos.
É dizer que uma das formas de nós adotarmos e estarmos numa linha de frente relativamente à utilização de instrumentos, de novas ferramentas tecnológicas para fazer a supervisão, neste caso comportamental, é participar e tirar daí consequências nos fóruns internacionais mais, digamos, avançados, também na União Europeia, etc. E, como sabem, ainda há pouco, e não posso deixar de referir isso nesse contexto, aqui a Sra. Doutora Lúcia Leitão foi eleita enquanto diretora do Departamental do Banco de Portugal para a presidência da Finconet, que é precisamente uma organização de âmbito mundial e que se dedica a fundo a estas questões de supervisão comportamental e onde estes temas são o núcleo duro neste momento da sua atuação. É isto suficiente? Não. É preciso depois que isso se traduza, como o Sr. Deputado disse bem, em atos. Ora bem, nós estamos, enfim, a fazer algumas iniciativas já no plano com as tecnologias de informação, o Departamento de Serviço de Sistemas de Informação do Banco, mas não lhe vou dizer neste momento que já estamos muito avançados, que isso também nos estaria a faltar à verdade, que é o primeiro critério de uma audição. Mas estamos seguramente avançados do ponto de vista das soluções no terreno. Agora, estamos já num caminho que eu considero compatível e consentâneo com os das demais autoridades congêneres com as quais nos queremos comparar, para, digamos, no período que está, num período que será necessariamente próximo, mas que estes instrumentos serem aplicados, porque, repare, quer se queira, quer não, é um salto muito grande para nós, para os supervisionados, e, portanto, há aqui riscos, que eu reconheço, neste interim, digamos assim, de, se por acaso os participantes no mercado avançarem mais rapidamente, nós podemos ficar numa situação difícil. Portanto, neste momento, não lhe posso dizer que já estamos a caminho digamos, de termos a Subtec a funcionar, que não seria rigoroso, mas sabemos, e isso é fundamental para cumprir a nossa missão, que esse é o caminho e é esse trabalho que temos de fazer. Contornações. Olha, numa de contornações, francamente não lhe sei dizer por uma razão. Porque é outro departamento que trata das contornações. Quer dizer, e portanto não trouxe elementos sobre isso. Embora, exatamente, nós divulgamos, por um lado, no que diz respeito a esse outro departamento, que é o DAS, relatórios trimestrais sobre as contornações instauradas e tal. Mas na comportamental nós temos também, digamos assim, o elenco, o número dos processos de contornação instaurados pelo banco no que diz respeito à missão da comportamental, porque depois há muitos outros, não é? Bom, muito obrigado. Chegámos ao fim da nossa reunião. Cumpre-me agradecer a presença do Sr. Vice-Governador do Banco de Portugal, o Dr. Luís Máximo dos Santos, e uma vez mais saudar a Sra. Doutora Lúcia Leitão e o Dr. Bruno Proença, que o acompanham. Aliás, que o acompanharam. Chegámos ao fim da reunião. Desejar a todas as senhoras e senhores deputados um ótimo fim de semana.